Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos falar sobre a potenciação. Esse assunto é bastante importante, visto que, sem ele, outros assuntos não poderão ser compreendidos e até solucionados sem essa ferramenta chamada potenciação. Então vem comigo, vem para a tela, vamos falar sobre potenciação. A potenciação, o que é potenciação? É a multiplicação do mesmo número por n vezes. É a multiplicação do mesmo número por n vezes. Por exemplo, se eu tenho o número 3 elevado ao quadrado, esse 2 ele significa quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 3 por ele mesmo. Nesse caso, eu vou ter 3 vezes 3, ou seja, o 3 vai ser multiplicado duas vezes. Nesse outro exemplo, vamos dar 2 à terceira. O que significa o expoente 3? Significa quantas vezes o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo. Nesse caso, nós iremos colocar 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que é igual a 8. No caso anterior, 9 vezes 9, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a potenciação é a multiplicação do mesmo número n vezes, em que esse n vezes é o expoente. Vamos aqui a algumas propriedades da potenciação. Primeiro, nós iremos dar um exemplo, e a partir do exemplo nós iremos extrapolar para os casos semelhantes. Vemos aqui a multiplicação, como exemplo de multiplicação de expoentes. Vamos ver o exemplo, 2 à terceira, eu vou colocar com outra cor, 2 à terceira, vezes 2 à quinta. 2 à terceira significa que o 2 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vezes. E o 2 à quinta significa que o 2 será multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, vai ser 2, 2, 2, 2 e 2, que é igual a... Nós temos aqui 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso aqui, vai ser 2 à oitava. Por quê? Porque eu tenho 3 mais 5, 8. E podemos dizer daí que 2 à terceira vezes 2 à quinta é a mesma coisa. Eu vou repetir a base e somar os expoentes, que é 2 à oitava. Tá aqui. Então, aqui, se eu tenho 1a elevado a x vezes 1a elevado a y, ele será igual a 1a elevado a x mais y. Vamos para a divisão. Olha aqui o exemplo, 4 elevado à quinta dividido por 4 elevado à terceira. Então, aqui, 4 elevado à quinta dividido por 4 elevado à terceira, que é igual a... O que significa 4 elevado à quinta potência? Significa que o 4 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, será assim. Eu vou ter o 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E o que significa 4 elevado à terceira? Que o 4 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vai ser 4 vezes...
vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Então, o 4 à terceira significa que eu vou pegar 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, o 4 3 vezes. Nós podemos agora cortar, vamos cortar. 4 com 4 dá 1, corta, corta. Corta esse 4 também. E corta esse com esse também. Então, veja que cortamos 3 em cima e também 3 embaixo, sobrando apenas 2. Que isso vai ficar igual a 4. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. E isso podemos dizer que 4 à quinta dividido por 4 à terceira é a mesma coisa que 4 elevado a 5 menos 3, que é igual a 4 elevado a 2. Então, se nós temos a elevado a x, se nós temos a elevado a x dividido por a elevado a y, eu vou ter, é igual a base a, que é o mesmo, não muda, elevado a x menos y. Ou seja, se eu tiver a elevado a x dividido por a elevado a y, eu vou ter como resultado o a elevado a x menos y, como está descrito aqui. Vamos ver a potência de potência. A potência de potência, nós temos aqui como exemplo 3 elevado a 2, coloco parênteses, e elevado a 4. E o que significa? Significa que esse valor todo aqui é elevado a 4. Então, todo esse valor é elevado a 4. E o que significa o número ser elevado a 4? Que eu vou pegar esse número e multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E isso é igual a 3 elevado, nós já sabemos, se eu tenho 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, vou repetir a base e somar os expoentes. Eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, eu tenho 3 eu tenho 3 elevado a 2 vezes 4? 2 vezes 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4. Disso nós dependemos que quando temos um número elevado quando temos um número elevado a expoente dentro do parênteses elevado a uma outra potência, nós podemos repetir o número 3 e multiplicar os dois expoentes. 2 vezes 4, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, fica 3 à oitava. Então, se eu tenho a elevado a x, se eu tenho a elevado a x elevado a y, se eu tenho a elevado a x elevado a y, com ax dentro do parêntese, eu posso dizer que esse resultado, esse valor é igual a elevado a x vezes y. Vamos continuar. Temos essa outra propriedade. Vamos esse exemplo. 2 elevado à terceira vezes 2 vezes
3 elevado à segunda, tudo isso, dentro do parêntese, elevado a 2. Então, eu sei, pela definição de potência, que esses dois vai ser elevado vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Eu tenho, então, vou até mudar aqui a cor, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, que é igual. Nesse caso, eu tenho 2 aqui, ou seja, 2 elevado a 3 mais 3, vezes 3, ó, 3 aqui e 3 aqui, 3 vezes elevado a 2 mais 2. Então, vamos aqui, vai ser 2, 3 mais 3 é a mesma coisa de 2 vezes 3, vezes 3. 2 mais 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3 dá 6, vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. Podemos entender que, disso tudo, se tivermos 2 elevado à terceira, vezes 3 elevado à segunda, e tudo isso elevado à segunda, eu posso multiplicar os expoentes pelo o expoente lá de fora. Então, eu vou multiplicar cada expoente pelo expoente de fora. Se é 2 à terceira, vai ser 2 à terceira, vai ser o 3 vezes o 2. Se é 3 à segunda, eu vou repetir o 3 e vai ser como expoente 2 vezes 2. Nesse caso, vai ficar assim. 3 vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 2, vezes. E vai ficar o 3 elevado à segunda, que é elevado à segunda. Vai ficar o 3 vezes elevado à segunda, vezes 2. E tudo isso aí dá 2 elevado 3 vezes 2 dá 6. Dá 6 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. Dá 4. E temos o resultado. Se eu tiver dois números sendo multiplicados dentro do parênteses e elevados a uma potência, a uma determinada potência, eu vou repetir o primeiro número e vou multiplicar a potência dele com o expoente que está de fora. Nesse caso, vai ficar a elevado a xz. Vou repetir o outro, o b, e vou multiplicar a potência, o expoente que está nele, com o expoente que está fora do parêntese, y vezes z. Está aqui. Então, nesse caso, vai ficar a elevado a xz e b elevado a yz, porque fizemos uma distribuição dos expoentes, multiplicando ambos pelo expoente que está fora do parêntese. Vamos a alguns casos especiais. 4 elevado à terceira dividido por 4 elevado à terceira. Perceba que o número sendo igual, se eu dividir dois números iguais, eu tenho como resultado o valor 1. Então, se eu dividir 4 à terceira dividido por 4 à terceira, eu tenho o valor 1. Tudo bem, mas não é isso que nós queremos. Então, o que podemos dizer? Pela propriedade, nós podemos pegar 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Dividido por 4 à terceira, que é o de baixo, é 4 vezes 4 vezes 4. Podemos cortar esse com esse
esse com esse, corta esse, corta esse. E o que vai acontecer? Se cortarmos, é a mesma coisa que tivermos 4. Eu tenho que 4 elevado à terceira. Se é divisão, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, fica 4 elevado a 3 menos 3, que é a mesma coisa que 4 elevado a 0. Por isso que 4 elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número que seja elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque nós dividimos a divisão de potência. 4 à terceira dividida por 4 à terceira. O que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Repete o 4 e subtrai 3 menos 3. 3 menos 3 é igual a 0. 4 elevado a 0 é igual a 1. Vamos a mais esse exemplo, que é 1/3. 1/3 é a mesma coisa. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1, então eu posso dizer aqui que 3 elevado a 0 é igual a 1. E eu posso dizer aqui que o de baixo 3 é 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. Então, tenho em cima 3 elevado a 0, que é 1. E tenho baixo 3 elevado a 1, que é 3. E isso é a mesma coisa de 1/3. Então, essa equivalente aqui está correta. Vamos prosseguir. Nós, pela propriedade da divisão, vou repetir a base e subtrair os expoentes. 0 menos 1. Nesse caso, eu vou dizer que é igual a 0 menos 1 dá menos 1. Ou seja, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3, o inverso de 3 elevado a 1. Então, disso o que decorre? Então, se eu tenho um expoente elevado a menos 1, eu vou inverter a base e elevar a potência positiva. Aqui eu inverti a base, é 3, aqui vai ficar 1/3. Se é menos 1, aqui vai ficar 1. Ou seja, inverto a base, porque inverter a base é o número de baixo ir para cima e o número de cima ir para baixo. Se é 3 sobre 1, a inverter vai ser 1 sobre 3. Se o expoente é menos 1, vai ficar elevado a 1 positivo. Então, inverto a base, 3 dá 1/3. Troco o sinal do expoente, que é menos 1, passa 1 e fica 3 elevado a 1. Fica 1/3 com 3 elevado a 1. E é o que descrevemos aqui. Quando o número está elevado a uma potência negativa, vou inverter a base e o expoente será trocado de sinal. Vamos à nota 1. Perceba bem que essa aqui é uma diferença. Menos 3 elevado ao quadrado, com o menos dentro do parêntese, menos 3 dentro do parêntese elevado ao quadrado, é diferente de menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 dentro do parênteses elevado ao quadrado é diferente de menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque no primeiro caso, o menos 3 aqui, o menos 3 está todo sendo elevado ao quadrado, tanto o sinal como o número. Ou seja, vai ser menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Então, dá 9. No segundo caso, nesse caso aqui, é só o número que está sendo elevado ao quadrado. O sinal repete-se. Então, eu vou repetir o sinal negativo e vou elevar o 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, dá menos 9. Então, aqui dá 9 e aqui dá menos 9. Então, esse aqui é diferente desse. Então, se eu tenho um número negativo, os dois dentro do parênteses elevado ao quadrado, o resultado dele vai ser sempre um número positivo.
De outra forma, se eu tiver um número negativo sendo elevado a uma potência, a um expoente ímpar, o resultado dele sempre vai dar um número negativo. Então, expoente par, o resultado será positivo. Expoente ímpar, o resultado será um número negativo. Fica com isso em mente, que de vez por outra cai em concurso. Vamos ver aqui como é cobrado em prova. A média, ele quer a média aritmética entre esse número e esse é igual a. O que é a média aritmética? A média aritmética é eu pegar o primeiro número, somar com o segundo número, dividir por 2. Ele quer saber qual é o valor da média aritmética e nós iremos fazer isso. Nós temos o primeiro número, 2 elevado a 2022. Mais, temos o segundo número, 2 elevado a 2023. Isso tudo dividido por 2, porque ele quer a média aritmética. É igual a... O artifício que nós iremos fazer é decompor esse segundo número em duas partes. Então, vamos repetir esse primeiro. Vai ficar 2 elevado a 2022. Mas, nesse segundo número aqui, nós iremos decompor ele da seguinte forma. Eu sei que eu tenho aqui 2 elevado a 2022 vezes 2. Por que isso? Simples. Porque eu sei que aqui é 2 elevado a 2023. Eu posso quebrar ele em duas partes, sendo que eu posso fazer 2 elevado a 2022 vezes 2. Ora, pela propriedade, tenho a mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, eu tenho 2022 mais um que tem aqui, 2023. Então, esse valor aqui é a mesma coisa desse. 2 elevado a 2023 é a mesma coisa que 2 elevado a 2022 vezes 2. Porque aqui tem 1. Repete a base, que é 2, e soma os expoentes. 2022 mais 1, 2023. Tudo bem. Isso tudo dividido por 2. Nesse caso agora, nós temos esse aqui e esse aqui que nós iremos colocar em evidência. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 2022, que multiplica 1 e mais 2. Tudo isso sobre 2. Nesse caso, nós vamos ter 2 elevado a 2022, 2 mais 1, 3. Então, vezes 3, ainda assim dividido por 2. Agora, vamos ter 3 vezes. Veja aqui que temos a base 2 e a base 2. Então, 2022, 1 com expoente 2022 e o com expoente 1. Eu sei que na divisão, eu pego de cima o expoente do de cima e subtraio com o expoente de baixo. 22 menos 1, 21. Então, aqui vai ser, vou repetir a base, 2 elevado a 2021. Nesse caso, nós iremos encontrar isso na letra D. Então, a letra D é o nosso gabarito. Vamos ver mais essa questão, como é cobrado em prova. Sabendo que o valor de 7 à quinta é esse número aqui, é 16.807, o resultado de 7 à sexta. Pois bem, eu sei que 7 à sexta é igual a 7 à quinta vezes 7, porque é 7 a 1. Então, 7, repito a base e somo os expoentes. Vou repetir a base e somar os expoentes. 7, 5 mais 1, 6. Então, 7 a 6, 7 à sexta, é a mesma coisa que 7 à quinta vezes 7 elevado a 1.
Nesse caso, ele dá o valor de 7 à quinta, que é, na verdade, 16.807 vezes 7. E 800 mil, não precisa nem fazer o cálculo, por quê? Porque aqui, 7 vezes 7, eu sei que o final vai dar 49. E a única que tem 49 no final aqui vai ser a letra A. Então, a nossa resposta é letra A. Ok? Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e não perca nenhuma aula para que você também aprenda a matemática para concursos e provas afins. Valeu e até a próxima!